Agora sim, restabelecemos o nosso contato com o jornalista Conrado Giolitti, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a pandemia da Covid-19 nos Estados Unidos. Bom dia, Conrado. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia, obrigado pelo convite. Estamos por aqui. Eu falo de uma região próxima a Miami, né, na região do sul da Flórida, um dos estados que tem a maior movimentação turística, inclusive de turismo interno dos Estados Unidos e também do turismo, né, das pessoas que vêm para cá, por exemplo, para buscar a cerca de 3 horas daqui os parques que estão ali na região de Orlando. Estou à disposição de vocês. Conrado, eu queria, antes de falar um pouco dos Estados Unidos, do que está acontecendo aí, eu queria saber de você, da pessoa Conrado. Como que você recebeu a notícia de que a gente estava no meio de uma pandemia, do aumento exponencial dos casos aí nos Estados Unidos? O que você sentiu? Como é que foi as suas sensações aí no meio de tudo isso aí, longe de casa, né, longe da família e tal? Eu lembro assim que um grande clique, né, de que a coisa era séria foi por volta do dia 11 de março, quando, salvo engano, um fim de semana, quando a gente voltou para casa e na televisão existia, a gente recebeu a notícia de que o Donald Trump faria uma coletiva de imprensa que não estava programada. Até então, a gente ouvia falar em coronavírus e sabia que era uma coisa, mas era uma coisa muito remota, assim, era uma coisa muito distante, né? E naquele momento, quando o Donald Trump convoca uma entrevista coletiva e fala, olha, nós vamos ser atingidos, é um caso muito sério. Eu me lembro que a nossa primeira preocupação aqui, tanto minha quanto da minha esposa, foi procurar os nossos familiares no Brasil para dizer, olha, provavelmente vocês vão ficar sabendo disso aí, porque sempre que o Trump fala alguma coisa, o noticiário repercute no Brasil. Então, fiquem sabendo disso, mas que nós estamos bem, nós vamos nos cuidar. E a partir daí foi uma sucessão de fatos, né? Eu trabalho também como narrador esportivo, muitos eventos que eu tinha agendado começaram a ser cancelados, né? Começaram a cair por conta do coronavírus. O trabalho também da minha esposa parou de funcionar e quando a gente viu, a gente já estava aqui nessa quarentena. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como está, então, a atual situação, a questão do isolamento, o comércio já começa a abrir, não? Você falou das suas atividades aí como locutor esportivo, isso já volta de alguma maneira? Me conta um pouquinho, então, do cenário que você encontra hoje. Não, o serviço ele até continua remotamente, porque como muitos canais esportivos, tem aquela história de reexibição de jogos antigos, novas narrações e tal. Os Estados Unidos começaram, nessa semana especificamente, muitos estados por aqui começaram um processo de reabertura, ainda que o número de casos continue muito alto. Especificamente da onde eu estou falando, aqui na Flórida, o governador Ron DeSantis, que inclusive é muito alinhado ao presidente da República, ao presidente Donald Trump, eles são parceiros, semana passada estavam juntos na Casa Branca, ele começou um processo de reabertura da economia, no que eles chamam de fase 1, já permitindo, por exemplo, que restaurantes possam servir as suas refeições nos lados externos, né, nas mesas colocadas do lado de fora, mas aqui onde eu falo, quer dizer que a principal região da Flórida, porque a Flórida, né, com os estados aqui nos Estados Unidos divididas por condados, essa região aqui não foi incluída no processo de reabertura. E por quê? Porque 60% dos casos do coronavírus em toda a Flórida estão aqui. Quando eu falo aqui, é a região de Miami Beach, é a região de Fort Lauderdale, onde você tem os maiores aeroportos do estado, onde muitos brasileiros, inclusive, entram, né, quando vêm aqui a passeio, enfim, por outra finalidade. Então, é uma reabertura parcial. A sensação que eu tenho é que o processo de reabertura está acontecendo de uma maneira até um pouco mais forçada do que o normal, até porque a economia e a taxa de desemprego aqui, ela já é comparada ao período da Grande Depressão, lá no início da década de 30. Uau!
Conrado, deixa eu falar você começou o papo falando aí da questão do turismo que tem aí na Flórida. E a gente sabe que tem uma questão econômica muito forte. Você acabou de falar sobre isso. Que tem muito outlet aí, tem muito turista. Eu queria saber como é que está essa questão econômica, como é que está a movimentação. As pessoas estão deixando de trabalhar nesse momento? Como que as pessoas estão se comportando aí com relação a esse impacto econômico que é inevitável? Não, estão deixando, até porque muitas cidades e muitos condados aqui adotaram até multa, né, para quem descumprir a ordem executiva de permanecer em casa e de que só os negócios essenciais estão funcionando. Então, assim, parou completamente. A gente sabe que na região central, ali em Orlando, né, onde estão os parques, esses parques não estão funcionando, eles estão começando agora a traçar um plano de reabertura, que vai ter uma limitação de número de pessoas, enfim, não vai ser, obviamente, como a gente estava acostumado. Mesmo o que você falou aqui, a gente está mesmo cercado de muitos centros comerciais, outlets, shoppings, eles não estão funcionando. Assim, é uma visão quase devastadora, porque você tem aqueles estacionamentos enormes, né? E todos vazios, todos vazios. Aqui, nesse aspecto, sim, está havendo respeito. Eu vejo ainda muita gente nas ruas, porque aqui é uma região com muitos parques, é uma região que, da última semana para cá, já está permitindo você fazer exercícios físicos, caminhadas, mas muita gente usando a máscara, pelo menos essa ordem que partiu de cidade a cidade, né, da obrigação do uso da máscara nas ruas. Isso a gente está vendo. E um detalhe, quando você chega em algum comércio, seja um posto de gasolina ou mesmo mercado, você tem um aviso lá que se você não estiver usando máscara, você não vai poder entrar. Outro dia eu fui buscar comida aqui para casa e você tem a fila, ela é colocada com marcas no chão com o distanciamento de 6 pés, né? A medida aqui dos americanos, que é mais ou menos 2 metros. Então, assim, você só entra na loja depois que tiver a possibilidade. Então, tinha 3, 4 pessoas dentro da loja e toda a fila do lado de fora. Isso está sendo respeitado. Conrado, a gente percebe que aqui no Brasil, essas medidas que vocês já adotam aí nos Estados Unidos, a questão da máscara, o distanciamento, muitas pessoas ainda ou não entenderam ou não concordam e agem de maneira diferente. Então, a gente tem meio que uma divisão, né? Quem apoia e segue direitinho, e quem acredita que não há necessidade e toma outras medidas. Aí nos Estados Unidos, como você percebe a população? Todos abraçaram as medidas? Ou também tem essa divisão de pessoas que acreditam que é uma coisa muito séria e outras acreditam que vai passar rápido e não há tanta preocupação? Não, é um cenário muito parecido. É um cenário muito parecido. Você tem também pessoas que são influentes na mídia, também questionando, eu vejo isso diariamente. No meio que eu trabalho especificamente do jornalismo esportivo também, colegas de profissão que colocam, não, é um absurdo, tem que voltar, porque se a gente parar para pensar, quando eu falei lá no começo sobre qual o momento que nós percebemos que a coisa era séria, eu acho que os grandes eventos esportivos, as grandes ligas esportivas acabaram nos ajudando a população como um todo a ter o clique e entender que o negócio é sério. Eu me lembro aqui quando a NBA parou, aquilo que eu relatava da entrevista do Donald Trump foi basicamente no mesmo dia em que o Tom Hanks, lá na Austrália, disse que pegou a Covid-19, a NBA aqui começa a revelar que alguns jogadores também estavam com o coronavírus, né? E aí a liga para. Mas, voltando à pergunta que você me fez agora, muita gente questiona mesmo. As mesmas perguntas, eu continuo consumindo o que está acontecendo no Brasil, também com os nossos familiares, com os nossos amigos. Eu acho que a diferença básica aqui é que, no geral, obviamente que tem as suas exceções, mas no geral existe, por mais que a pessoa não concorde, existe um sentimento de respeito a uma ordem estadual, a uma ordem federal, um pouco maior do que a gente vê no Brasil. E, por outro lado, também, se não houver o respeito, tem a multa. Né? Então, tem isso. Algumas cidades aqui, né? Se você não estiver usando máscara, você pode receber uma multa de $300. Uau! E convenhamos que ninguém vai querer correr esse risco. Então, acho que é um pouco do lado educativo, mas também tem um lado de, olha, nós estamos te educando.
Vou dar um exemplo de uma outra cidade, que não é próxima aqui, mas eu trabalho numa rádio brasileira aqui, que ela atinge a Flórida e Massachusetts, que é onde está Boston. E lá, a ordem de usar máscara partiu do governo. Algumas cidades já tinham adotado, mas o governo anunciou, olha, a partir desta segunda-feira, segunda agora que passou, todo mundo tem que usar máscara. A multa passa a valer a partir de quarta-feira. Então, o que aconteceu entre segunda e quarta? As pessoas começaram a ser orientadas. A polícia via alguém na rua sem máscara e dizia, olha, você tem máscara, se você não tem, está aqui, você tem que usar. Desde ontem, a multa de $300 começou a ser aplicada. Então, é um pouco da educação e outro, olha, eu te avisei, agora você vai ser multado. Conrado, a gente aqui, nós jornalistas, estamos numa luta constante, diária, contra as fake news. E eu queria saber como é que está acontecendo isso aí, se está disseminando também essas informações falsas e, às vezes, até maliciosas aí contra no combate aí ao coronavírus. Sim, e o problema é quando essa fake news parte do principal órgão do governo. Né? Pois é. Eu estou rindo aqui quando você começou a falar de fake news. Eu lembrei imediatamente de um caso que a gente tratou na época na rádio, que parecia piada, mas foi fato. Está lá a declaração para quem quiser ver. Há 2 semanas, o presidente Donald Trump, na conversa com jornalistas, né, colocando em contexto, ele falou, não, a gente precisa entender qual vai ser a cura, tal. Mas, por exemplo, eu já soube que se você usar desinfetante, o desinfetante mata o vírus. E aí citou até uma marca, né? Lysol, Clorox. Ele colocou isso de uma maneira tão perigosa que no dia seguinte o CEO dessa empresa, que inclusive não é americana, fica na Inglaterra, teve que fazer um comunicado dizendo a nossa empresa não recomenda a ingestão, nem recomenda, diz, você não pode fazer ingestão e muito menos, como ele sugeriu, das pessoas injetarem, né, o desinfetante. E aí parece piada, porque quando a gente pensa em Estados Unidos, a gente pensa muito em Nova York, Hollywood, aquele país progressista, de ideias modernas, das principais companhias de tecnologia aqui, mas a gente esquece que os Estados Unidos é muito grande, tem um interior que não tem tanta informação como a gente acha que tem. E por que eu estou dizendo isso? No fim de semana seguinte a essa declaração, em Nova York, houve um crescimento de 30% do registro de ligações para o 911, né, para o sistema de polícia e de ambulância, de gente que ingeriu o desinfetante. Nossa. Meu Deus do céu. Então, assim, em relação às ocorrências que naturalmente existiam, esse número cresceu 30%, porque alguém ouviu, ninguém entende o contexto, porque depois o Trump disse, não, veja, é claro que eu não falei isso, mas se você tira essa frase do contexto, a pessoa acha que aquilo é uma cura, como foi no caso da cloroquina mais cedo, né? É verdade. E qual a expectativa que vocês têm, então, daqui para frente, né? Esse momento, então, você apresentou para a gente o cenário econômico, o comportamento da população, as medidas adotadas pelo governo, mas qual a expectativa? Há já um sinal de diminuição de casos? Há uma expectativa para isso? Sim, você vê os estados mais atingidos, e eles estão aqui na costa leste, Massachusetts e Nova York, principalmente, eles estão naquele processo que eles chamam de achatamento da curva. Ou seja, o número de casos positivos ele vem diminuindo. A Flórida, aqui de onde eu falo, é o estado que mais tem colocado testes à disposição da população. E ontem o governador estava elogiando, enfim, as medidas, se autoelogiando, lembrando que na última contagem da segunda-feira do número de testes, a proporção de casos positivos já foi menor. O número de hospitalizações também diminuiu. Não há uma comprovação científica de que a mudança na temperatura ela afasta o coronavírus, mas, ao mesmo tempo, nós estamos nos aproximando do verão aqui e essas condições climáticas favoráveis, elas diminuem a chance de contaminação. De novo, não é que a gente vai ficar sem o coronavírus por causa do verão, mas esse número tende a diminuir e as coisas começarem a voltar ao normal agora, a partir de junho e julho, que é justamente o período em que entra o verão aqui no hemisfério norte.
Conrado Giuliette, jornalista, muito obrigado pelas suas informações, por nos atualizar, então, da situação aí nos Estados Unidos. Nos muniu, então, de muitas informações, coisas que vocês vivem aí no dia a dia, geral, informações políticas também. Muito obrigada pela sua participação e esperamos contar com você mais vezes. Legal, pode contar sim. Muito obrigado pelo convite e um forte abraço a todos por aí. Um abraço, tchau, tchau. Boa sorte. Valeu, valeu.